está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Informações recentes revelam que ministro do Supremo Tribunal Federal tem expressado preocupações em conversas privadas com parlamentares sobre o que consideram um risco o fato da proposta de emenda à Constituição, que barra decisões monocráticas de ministro da Suprema Corte, não ter surgido no Judiciário, mas sim no Senado Federal. Publicamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou enfaticamente que não se deve mexer com o STF, pois a instituição desempenha adequadamente seu papel. Por outro lado, Gilmar Mendes adotou uma postura agressiva, chegando a ameaçar o Congresso Nacional, e anteriormente havia chamado os senadores de pigmeus morais. Os senadores Espiridião Amin e Plínio Valério responderam às declarações dos ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Veja. Neste mês, a Constituição brasileira completou 36 anos. Uma Constituição cumpre 3 funções principais. A primeira, assegurar o governo da maioria. A segunda, preservar o Estado de Direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. No Brasil, assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Pois bem, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. E, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. A PEC 8/2021. Trata-se da ressurreição de um cadáver outrora enterrado. E este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. De modo que é fundamental que, neste momento em que se celebram os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. E se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação
firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Este Supremo Tribunal Federal está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. A PEC 8 de 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível. Eu vou fazer uma manifestação, portanto, em nome do partido, para registrar, com todas as letras, o nosso júbilo pela decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a propósito da PEC 8 de 2021, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, que eu tive a honra de relatar aqui, e o Senado, por 52 votos a 18, aprovou no ano passado, exatamente no dia 22 de novembro do ano passado. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 39 votos a 18. Se aqui nós ultrapassamos os 60% necessários de membros do Senado, lá ultrapassou a 66% na deliberação a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Portanto, muito distante de merecer a alcunha de pigmeu moral que foi atribuída a nós que votamos a favor, senador Plínio Valério, por alguém. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional. Que os autores desta empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado. Naquela ocasião, que invectivou contra uma deliberação soberana do Senado, por ampla maioria, eu repito, maioria constitucional, hoje vemos a Câmara dos Deputados também se manifestar a favor de um arranjo que o Supremo disse que tinha feito com a Resolução 52 de dezembro de 2022, mas que não ocorreu na prática. E o maior exemplo disso foi uma liminar que sustou os efeitos da lei das estatais e a liminar ficou em vigência durante 14 meses. Só para dar um exemplo de como o Supremo não consertou, por vontade própria, os abusos em matéria de deliberação monocrática, desmanchando o efeito, ou seja, anulando deliberações apropriadas e tomadas com o quórum adequado pelo Congresso Nacional. Decisão monocrática que interfere na vigência de uma lei não pode ser maior do que uma decisão colegiada do Senado, da Câmara e, no caso de uma lei, com a sanção presidencial, ou seja, do chefe do Executivo. Este abuso tem que terminar. E não é verdade que o Supremo tomou uma medida eficaz para coibi-lo. Não. E o caso concreto, para demonstrar o que eu estou dizendo, é o caso da lei das estatais, que ficou durante 14 meses subjugada, apesar dos bons efeitos que produziu para o Brasil,
tirando muitas estatais da crônica policial, ficou 14 meses sustada, e o bizarro da última decisão do Supremo é que ela considerou que a lei era legal, ou seja, era constitucional, mas que os efeitos das nomeações irregulares deveriam prosseguir, ou seja, deveriam ser as nomeações mantidas. Então, acho que a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Justiça, eu tive a honra de integrar, o senador veneziano também, o senador Rodrigo Pacheco de presidir, tomou uma deliberação que merece, neste momento, o registro como sendo uma conquista da democracia. Seria uma conquista se o resultado fosse o contrário, porque seria uma deliberação do Congresso, ou de parte, no caso da comissão considerada para esses casos a mais importante da Casa Legislativa. Então, eu não posso deixar de, neste momento, deixar registrado, não posso deixar de fazer o registro, assinalando, esta é uma decisão de elevada força moral e política, que nos distancia muito daquela expressão de pigmeus políticos, pigmeus morais, que assestaram contra esta Casa na sua deliberação soberana. Muito obrigado. Presidente, como nós temos um tempo disponível... Pois não. Senador, esse assunto que permeia, que o senhor é um dos que apregou, dos arautos desse assunto, delicado, que até muitos precisam evitar, realmente essa notícia é extremamente uma boa notícia. Porque hoje o que se tem, eu vou dar o nome do que falou que nós somos pigmeus, me parece que foi o ministro Gilmar. Ele próprio, Gilmar, todos eles têm hoje engavetados pedidos de visto que estão durando anos. E decisões monocráticas que se perpetuam. Hoje, o Supremo não é mais um colegiado. Um ministro toma decisão monocrática e aquela perdura por anos. Então, esse assunto, e realmente a notícia é muito boa. Eu hoje estou orgulhoso da Câmara, da CCJ, da Câmara. Eu pensei que ele não fosse nunca fazer essa votação e jamais aprovaria. Portanto, o senhor nos traz uma coisa boa, que encerra, assim, o meu dia aqui no Senado com uma notícia muito boa, alegre. Nós que estamos querendo tanto isso, fazer com que os ministros respeitem as regras da Constituição e fazer com que o Supremo volte a ser um colegiado. E não é à toa que o Supremo é um colegiado, é porque você pressupõe que 11 não vão errar. 11 nem todos vão errar, mas hoje entregaram na mão de um com essa coisa chamada decisão monocrática. Muito bom o seu discurso, senador Amin. Eu acho que podemos parodiar aquela frase alemã de que ainda há juízes em Berlim para dizer que ainda há legisladores em Brasília. Pois é, o clima está pesado entre o Congresso Nacional e o STF. Bom, muitas pessoas questionaram o motivo pelo qual o STF se dedicou tanto à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, estabelecendo um limite de 40 gramas para distinguir usuários de traficantes. Agora, uma descoberta revela um esquema criminoso dentro da Suprema Corte, onde traficantes vendiam drogas para funcionários do STF. Uma operação desmantelou uma rede organizada que usava o WhatsApp e transferências financeiras para facilitar o comércio ilegal de drogas dentro da mais alta corte judicial do país. Esta revelação lança luz sobre diversos aspectos anteriormente obscuros